Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para poder lhes trazer alguma informação a respeito de Portugal, dos processos que são necessários em Portugal e hoje aquela informação que já era esperada no que diz respeito ao Covid-19, ao desconfinamento, à baixa de guarda, digamos assim, das regras que efetivamente estarão valendo a partir do dia 1º de outubro de 2021. Portanto, depois de amanhã, está na porta, estamos quase lá. Então é só mais um pouquinho para que estas regras que agora nós iremos apresentar aqui para os senhores entrem em vigor. E isto é muito bom, isto vale até as 23h59 do dia 31 de outubro. Nós alcançamos, portanto, a última fase do processo e do programa de desconfinamento do Estado português e esperamos que isto assim permaneça para os próximos meses, para que não haja nenhum retrocesso nesse processo, nessa sistemática de aplicação de regras. Porém, isto somente o tempo nos dirá. Portanto, vamos nos ater a este momento, ou seja, de 1º a 31 de outubro, nas atuais condições, na atual situação, é isto que passa a ser aplicado aqui em Portugal. Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, faça o seguinte, inscreva-se, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe estas informações, elas são importantes para todos aqueles que de alguma forma têm interesses em Portugal, têm amigos em Portugal, têm parentes em Portugal, ou já está com sua viagem comprada e agora, como abriu para os turistas brasileiros, finalmente os voos de origem do Brasil podem entrar em Portugal. E aí é importante que você saiba o que está acontecendo aqui e o que está sendo aplicado aqui para quando chegar não ser pego de surpresa. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou apresentar para os senhores a matéria que foi publicada hoje pelo Jornal Econômico, porque é uma matéria bastante resumida, bastante focada exatamente nos pontos que são os interessantes e que são os principais para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Complementando, eu vou deixar na descrição do vídeo 3 arquivos. Um deles é a matéria do jornal, o segundo é o decreto-lei que regulamenta o quê? Que regulamenta a resolução do Conselho de Ministros. Portanto, nós temos a matéria do jornal, o decreto e a resolução do Conselho. 3 arquivos que estão aqui embaixo com a íntegra de tudo aquilo que foi alterado por esta nova situação aqui em Portugal. Então vamos lá, vou colocar na tela a matéria e vamos fazer a leitura desta matéria e desta maneira nós conseguimos, como já disse, focar ponto a ponto e facilitar o entendimento daquele decreto, daquela resolução, que é uma coisa para quem entende de legislação. Mas assim mesmo, vou deixar os arquivos, como já disse. Vamos lá. O governo publicou hoje no Diário da República as regras que vão vigorar a partir de 1 de outubro. Portanto, já está publicado, já é público. E passa a valer no dia seguinte a sua publicação. Vamos lá. É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para acesso ou permanência no interior dos seguintes locais. Letra A. Espaços e estabelecimentos comerciais, incluindo centros comerciais, com área superior a 400 metros quadrados. Então, as grandes lojas, os grandes centros, aonde pode ocorrer uma aglomeração maior de pessoas, lá é necessário. Nos menores estabelecimentos, isto fica dispensado. Lojas do cidadão, estabelecimentos de educação, de ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar livre. Então, nestes locais é obrigatório o uso de máscaras. Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos, salas de congressos, recintos de eventos de natureza corporativa, recintos improvisados para eventos, designadamente culturais ou similares, recintos para eventos e celebrações desportivas, estabelecimentos e serviços de saúde, estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas
ou pessoas com deficiência, bem como unidades de cuidados continuados, integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estruturas e respostas residenciais dedicadas a crianças e jovens. E na letra H, os locais em que tal seja determinado em normas da Direção-Geral da Saúde, porque podem existir ainda outros locais em que a DGS, que é a Direção-Geral de Saúde, determina o uso obrigatório de máscaras. 2. É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras pelos trabalhadores dos bares, discotecas, restaurantes e similares, bem como dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em que necessariamente ocorra contato físico com o cliente. Como dissemos no vídeo anterior, nestes locais, ou seja, os bares e as casas noturnas, as discotecas, foram então liberadas para funcionar. Porém, existe aqui a regra que é obrigatório o uso de máscara ou viseira. A obrigação de usar máscaras previstas nos números anteriores, portanto no 1 e no 2, é dispensada quando, em função da natureza das atividades, o seu uso seja impraticável. Número 4. É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de passageiros em táxi ou TVDE. TVDE, para quem não está familiarizado, é o serviço de Uber ou similar. Número 5. A obrigação do uso de máscara ou viseira, nos termos do presente artigo, apenas é aplicável às pessoas com idade superior a 10 anos, exceto nos estabelecimentos de educação e ensino, em que a obrigação do uso de máscara por alunos apenas se aplica a partir do segundo ciclo do ensino básico, independentemente da idade. O número 6 destes pontos traz que, em caso de incumprimento das regras que lá estão estabelecidas, se tiver interesse, então eu remeto o assunto para o decreto e para a resolução do Conselho de Ministros, onde os senhores terão a leitura completa do texto. Então, em caso de incumprimento, as pessoas ou entidades devem informar os utilizadores não portadores de máscara que não podem aceder, permanecer ou utilizar os espaços, estabelecimentos ou transportes coletivos de passageiros, e informar as autoridades e forças de segurança desse fato, caso os utilizadores insistam em não cumprir aquela obrigatoriedade. Portanto, se você for a qualquer dos estabelecimentos, frequentar qualquer lugar em que o uso é obrigatório e você se nega a fazer o uso, tanto da viseira quanto da máscara, você deve ser informado pelo responsável do local a respeito e as autoridades de segurança deverão ser comunicadas e aí deverão tomar as medidas que são cabíveis. Nos locais de trabalho, o empregador pode implementar as medidas técnicas e organizacionais que garantam a proteção dos trabalhadores, designadamente a utilização de equipamentos de proteção individual adequado, como máscaras ou viseiras. Aqui diz que pode implementar, não é obrigatório. Portanto, o empregador pode implementar. Número 8. As pessoas em condições de imunossupressão que careçam de administração de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19, nos termos das normas da Direção-Geral de Saúde vigentes a 1º de outubro de 2021, podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, desde que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de prestação de atividade. Nas seguintes situações, é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para exercer, sem necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador, 1. O trabalhador, mediante certificação médica, se encontrar abrangido pelo regime excepcional de proteção de pessoas com condições de imunossupressão. Quem mais se enquadra? O trabalhador que tenha filho ou outro dependente a cargo, independentemente da idade, com deficiência ou doença crônica, que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, seja considerado doente de risco e que se encontre impossibilitado de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma. Sobre confinamento,
Número 10 deste texto diz o seguinte: confinamento obrigatório. Ficam em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes. Letra A. Os doentes com Covid-19 e os infectados com SARS-CoV-2. Os cidadãos, relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais da saúde tenham determinado a vigilância ativa. As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local da residência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório. Portanto, o que está aqui determinado na letra A e letra B é comunicado pela autoridade de saúde às autoridades de vigilância. E estas, por sua vez, fazem o controle para quê? Para verificar que realmente este confinamento está sendo cumprido. E na falta do cumprimento, já se sabe. O Estado vai tomar as providências e uma delas, e a primeira delas é o quê? Advertência. A segunda, aplicação de coima. A terceira, só vai ser apresentado perante uma autoridade superior, tribunal. Realização de teste diagnóstico SARS-CoV-2. Podem ser sujeitos à realização de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde. Quem? Os trabalhadores e utentes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde. B. Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e formação profissional e das instituições de ensino superior. Letra C. Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos. Na letra B, nós temos ainda, no âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos. Na letra I, os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos, bem como a quem os pretenda visitar. No número 2, nós temos os trabalhadores do corpo da guarda prisional e os demais trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais, a DGRSP, no exercício das suas funções e por causa delas, para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho, bem como quando, no exercício das suas funções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam, a propósito do transporte e guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais. No 3, os prestadores de serviço e utentes em instalações afetam a atividade da DGRSP, sempre que nelas pretendam entrar ou permanecer. Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores impossibilite o acesso de um trabalhador ao respectivo local de trabalho, considera-se a falta justificada. Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos, equipamentos ou outros locais abertos ao público, sem prejuízo de regras especialmente previstas no presente regime que lhes sejam aplicáveis. O funcionamento de atividades, estabelecimentos ou equipamentos está condicionado ao cumprimento de todas as orientações e instruções específicas definidas pela DGS, que é a Direção-Geral de Saúde, para o respectivo setor de atividade ou de outras que lhes possam ser aplicáveis em função dos serviços que prestem. Os estabelecimentos, equipamentos ou outros locais abertos ao público, incluindo, quando possível, o transporte coletivo de passageiros e o transporte em táxi, transporte individual e remunerado de passageiros, que vem a ser os Ubers, em veículos descaracterizados, portanto, a partir de plataforma eletrônica, devem garantir a monitorização de CO índice 2 e a boa ventilação e climatização dos locais interiores. Os estabelecimentos e equipamentos ou outros locais abertos ao público, incluindo, quando possível, o transporte coletivo. Isso aqui nós acabamos de ver, desculpe. Os estabelecimentos
de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar os clientes de forma clara e visível relativamente às regras de funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada tipo de estabelecimento. No número 13, nós temos o seguinte: acesso a bares e outros estabelecimentos de bebidas. Isso aqui interessa a uma infinidade de pessoas. Sem espetáculo e a estabelecimentos com espaço de dança, independentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação pelos clientes de certificado digital Covid da União Europeia. Portanto, certificado digital Covid da União Europeia. Estas regras podem ser dispensadas aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos, bem como a eventuais fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os casos, se tal for exigido ao abrigo de outras normas. Portanto, aquele fornecedor de mercadorias e de produtos e de serviços que vai a estes bares, que vai aos estabelecimentos de espetáculo como fornecedor, ele pode ser isentado destas regras. Agora, os usuários, os clientes destes estabelecimentos estão obrigados à apresentação do certificado. Falando de eventos, os eventos e celebrações esportivas realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, podem realizar-se de acordo com as orientações específicas da DGS, desde que precedidos de avaliação de risco pelas autoridades de saúde locais, para a determinação da viabilidade e condições de sua realização. Nos eventos em que o número de participantes exceda o definido pela DGS, para este efeito, devem os organizadores dos mesmos solicitar a apresentação por parte de todos os participantes e verificar o respectivo certificado digital Covid da União Europeia. Repito, certificado digital da União Europeia. Para os casamentos e batizados, qual é a regra? Casamentos e batizados podem realizar-se sem diminuição de lotação e sem necessidade de avaliação prévia de risco. Os eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, as celebrações religiosas, os eventos de natureza corporativa, realizados em espaços adequados para o efeito, designadamente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização de feiras comerciais e os eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa. Aqui eu até quero fazer um adendo para aqueles que nos acompanham, para aqueles que são até colegas de profissão e que realizam aí os casamentos, principalmente nas conservatórias, já está autorizado pela conservatória, pelo menos eu me refiro aqui à Conservatória Central de Lisboa, tá? Registro Civil de Lisboa. Essa conservatória já está aceitando que nas celebrações passem a ser admitidos, além dos nubentes e das testemunhas exigidas por lei, até 8 pessoas que não sejam os noivos, são os interessados, os nubentes e as testemunhas. Portanto, temos já agora a possibilidade de levar os convidados a este recinto. 16. Lares de idosos. A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estruturas e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional, e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver, sem prejuízo do cumprimento, todas as orientações específicas da DGS. Vamos na letra A. A permissão de realização de visitas a utentes mediante apresentação de certificado digital Covid da União Europeia. Letra B. A autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar precocemente casos suspeitos. Na letra C, a realização de rastreios regulares a utentes e profissionais. Letra D, a obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas. Letra E, a realização de testes a todos os residentes caso seja detectado um caso positivo em qualquer contato. Letra F, a disponibilização de equipamentos de âmbito municipal ou outro
caso seja necessário o alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infecção confirmada da doença Covid-19, que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento hospitalar. Letra G. O segmento clínico de doentes Covid-19 cuja situação clínica não exige internamento hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respectiva área de intervenção, em articulação com o hospital da área da referência. E na letra H, a manutenção do acompanhamento pelas equipes multidisciplinares. O 17 diz respeito à visita a hospitais. Portanto, o acesso de visitantes a utentes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde depende da apresentação pelos mesmos de certificado digital Covid da União Europeia. No número 18, nós temos que os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de apresentação de certificado digital da União Europeia. O número 19 trata das regras gerais aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea. O número 19 é muito importante para você que está aí fora, está com o bilhete comprado, pretende chegar em Portugal nos próximos dias. Então, atenção! Número 19. São autorizadas as viagens essenciais e não essenciais. Letra A. De passageiros provenientes de países que integram a União Europeia e dos países associados do espaço Schengen, que são Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça. B. De passageiros providos de um certificado digital da Comunidade Europeia. C. De passageiros titulares de comprovativo de vacinação que ateste o esquema completo vacinal há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19 com autorização de introdução no mercado europeu. Então, se você está aí fora, você não é cidadão europeu, mas você está com o certificado na mão, você tomou todas as vacinas que deveria tomar. Fique atento a quais são as vacinas que são autorizadas pela União Europeia. Se elas forem estas vacinas, ok, você pode entrar sem problema. Diz aqui, vou repetir, passageiros titulares do comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias. 14 dias antes da data da viagem, com uma vacina contra a Covid-19 com autorização de introdução no mercado europeu. Se as vacinas que você tomou não são aprovadas pelo mercado europeu, lamento, mas você vai ter que fazer outra coisa, que é o teste do PCR para conseguir entrar. Letra D, de passageiros provenientes de países, regiões administrativas especiais e entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países, pelo menos por um Estado-membro da União Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de 2020, e respectivas atualizações respeitantes as ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos do número 4, sob reserva de confirmação de reciprocidade ou de passageiros provenientes dos países, ainda que realizem escala em países que constem da mesma lista. Então, aqui estão as restrições. São ainda autorizadas as viagens essenciais de passageiros provenientes de países não listados no número anterior, designadamente o quê? As viagens realizadas por motivos profissionais de estudo familiares por razões de saúde ou por razões humanitárias, as viagens destinadas a permitir o regresso aos respectivos países de cidadão estrangeiro que se encontra em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades competentes de tais países, sujeito a pedido e acordo prévio, no respeito pelo princípio da reciprocidade. Aqui é aquela regra que já é conhecida, já é mais do que conhecida, porque a cada 15 dias ela faz parte daqueles despachos. Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional, que façam escala em aeroporto nacional, devem aguardar voo de ligação aos respectivos países em local próprio no interior do aeroporto. Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do governo responsáveis pelas áreas do negócio estrangeiro, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem, mediante despacho, aplicar medidas restritivas à entrada em território nacional e ao tráfego aéreo proveniente de determinados países, bem como fixar regras distintas das definidas no presente capítulo, designadamente no que concerne à permissão de viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos, que é o TAM,
ou o teste rápido, né, que é o antigênio, o TAAN é o teste PCR, para quem tem dúvidas, e a implementação de certificados de vacinação, testagens e recuperação ou de comprovativos de vacinação. As regras aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea em matéria de testagem e controle de temperatura. Aqui nós temos a seguinte informação. As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino em escala em Portugal continental, mediante a apresentação, no momento da partida, de comprovativo de realização laboratorial de teste, amplificação de ácidos nucleicos, PCR, ou do teste rápido, do antigênio, para despiste da infecção para SARS-CoV-2 com resultado negativo realizado nas 72 ou 48 horas anteriores, conforme o tipo do teste, à hora do embarque, respectivamente, competindo às companhias aéreas a verificação e existência do referido teste no momento da partida. Sem prejuízo de verificação aleatória, chegada do território nacional continental por parte da Polícia de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Letra B. Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que excepcionalmente não sejam portadores de comprovativo da realização de teste, para despiste da infecção SARS-CoV-2 com resultado negativo nos termos do número 1, devem realizar a chegada, antes de entrar em território nacional continental, às expensas próprias, teste de amplificação, que é o PCR, ou o teste de antigênio para o caso, né, e o efeito encaminhados pelas autoridades competentes. Isto aqui são aquelas regras que já estão publicadas e que se mantêm para todos aqueles que vêm de fora do território português. O disposto nos números anteriores não é aplicável a menores de 12 anos. Perfeito? E aqui, vamos adiante um pouco. Os cidadãos nacionais de país terceiro sem residência legal em território nacional que embarquem sem o teste deve ser recusada a entrada. Isso aqui está sempre naqueles espaços. Aqui nada mudou. Isso aqui já é conhecido. Não tem nada de diferente com relação a estas situações, a quem são passageiros, que são passageiros com viagens oriundas, por exemplo, do Brasil, que é o nosso grande foco, que é a nossa grande preocupação. Então, nós podemos dizer o seguinte, temos aqui 25, melhor dizendo, regras que devem ser aplicadas. Vou pegar aqui, por exemplo, 24, que fala de praias. Né? Nós ainda estamos numa situação em que há circulação nas praias. A circulação nas zonas de passagem implica a manutenção do distanciamento físico de segurança de 1,5 m entre cada utente, evitando essas paragens nos acessos. Por quê, gente? Porque aqui nós temos... As praias aqui são um pouquinho diferentes, para quem não conhece. Para quem ainda está no Brasil e está por vir, elas são um pouco diferentes. Nós temos caminhos de acesso, nós temos rotas de acesso às praias. É diferente do Brasil, que você desce por qualquer lugar, as praias são diferentes. Então, prestem atenção nisso. Nessas passadeiras e no paredão marginal também há instalações e aqui deve ser cuidado também o distanciamento. Nas áreas de praia em que existem as instalações sanitárias também tem regras específicas que estão aqui colocadas. E o atendimento adicional ao sábado em serviços públicos. Isso aqui é importante porque muita gente está na situação de buscar ainda a sua documentação. Então, até 31 de dezembro de 2021, os períodos de funcionamento e de atendimento em lojas de cidadão, bem como no Departamento de Identificação Civil, Balcão Lisboa, no Campos da Justiça, podem ser estendidos aos sábados, ininterruptamente entre as 9 e as 22 horas, para a realização de todos os atendimentos ou apenas aqueles que se revelem necessários face à pendência acumulada. Então, aqui pode, não quer dizer que vão abrir. Então, se você está buscando documento, se você se enquadra nessa situação e fica difícil de se deslocar durante a semana, existe a possibilidade disso ser feito aos sábados nestes locais que aqui estão indicados. Agora, verifique primeiro para não fazer uma viagem em vão, o que é muito comum chegar nestes locais e eles estarem encerrados. Então, verifique primeiro, tente fazer uma marcação, entre em contato de alguma maneira para verificar se o estabelecimento realmente estará aberto naquele sábado e em qual horário e quais os serviços que estarão sendo disponibilizados ali. Gente, ufa, acabamos com a leitura. Como eu disse, é um texto extenso e mais extenso do que isso aqui é o próprio decreto.
e a própria resolução do Conselho de Ministros. Digo mais uma vez, ambos estes arquivos, e inclusive este da matéria que nós acabamos de ler aqui, estão abaixo aqui na descrição do vídeo. Portanto, se você tem interesse em esmiuçar estas informações, em ver em detalhes quais os regulamentos, quais os decretos, quais os despachos, quais as resoluções, ou seja, o que ainda está em vigor e o que já foi revogado de todos os despachos, isso aqui tem alterações aqui que é a 30ª alteração na legislação do Covid. Portanto, tem muita coisa que já foi divulgada, que já estava valendo, estava sendo aplicado e que agora começa a ser revogado. Então, todas estas informações, para quem é do ramo, para quem é do meio, estão aqui disponibilizadas. Façam bom proveito. Se tem dúvidas ou comentários, mandem aqui embaixo nos comentários do canal. Nós iremos responder à medida do possível. Se são casos muito específicos, nós encaminhamos isso para o e-mail e lá então nós podemos nos debruçar sobre o caso e esperamos resolver o seu ponto em especial. Senhores, era isso que nós tínhamos para o dia de hoje. Eu desejo a todos muito boa sorte, sucesso e, se estiver programado para vir a Portugal, seja bem-vindo. Nós estamos em fase final de desconfinamento, em fase final de restrições e isto é muito bom para todos. Para os que já estão aqui e para os que estão por chegar. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.